Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Estratégias que Mudaram a História. Hoje nós estamos aqui em Sevilha, na Espanha, e de frente da Universidade de Sevilha, belíssima. Eu vim trazer para vocês uma história muito interessante, muito legal e que vai nos enriquecer aí nas nossas estratégias de marketing e de negócios. Vem comigo! No ano de 711 d.C., os muçulmanos dominaram a Península Ibérica. Com isso, eles começaram a trabalhar, a trazer tecnologias do Oriente Médio que não eram conhecidas aqui na região. Trouxeram também muitas frutas, muitos vegetais que não eram naturais daqui dessa região. E com isso, muita tecnologia na área agrícola. Tecnologia que até hoje é utilizada em grande parte da agronomia. Bem, esse domínio ele durou cerca de 700 anos. A partir de 700 anos depois, os reis católicos, os reis cristãos começaram a expulsar os muçulmanos de norte a sul da Espanha e diminuir, digamos assim, a influência desse legado. Esse domínio durou cerca de 700 anos, o que possibilitou que não só na agronomia, mas na matemática, na geometria e na astrologia, essa região da Península Ibérica fosse extremamente evoluída. Esse diferencial tecnológico possibilitou o enriquecimento e o aumento do comércio e das navegações nesta região. A partir da tecnologia de madeira que os povos árabes trouxeram do Mediterrâneo, possibilitou o crescimento dessa tecnologia e o desenvolvimento das caravelas, das grandes caravelas que atravessaram o Oceano Atlântico, descobrindo a América. Ou seja, foi o legado de tecnologia, o legado de estratégia de dominação de uma região que os povos árabes trouxeram, que possibilitou o crescimento, o enriquecimento, a prosperidade dessa região. Os árabes trouxeram para cá os primeiros mercados dessa região da Europa. Então, os primeiros mercados estão aqui. Por quê? Porque eles já tinham essa cultura de comércio muito forte, eles já tinham um comércio muito pujante na Rota da Seda. Isso já era uma realidade em diversas cidades, em diversas regiões dominadas pelos árabes, e ao chegar aqui, eles trouxeram toda essa tecnologia também de comercialização de produtos, com espaços delimitados, regiões específicas para esse comércio, fazendo com que as pessoas interagissem muito mais. Al-Andalus e aqui Sevilha se tornaram grandes centros comerciais. E como grandes centros comerciais, grandes centros de união de pessoas de diversas partes do mundo, onde ideias eram trocadas, onde conhecimento era trocado a todo tempo. Essa estratégia possibilitou que, quando os reis católicos retomaram, dominaram essa região de volta em 1492, aqui já estava tudo prontinho. Já tinha tecnologia para as caravelas, já tinha o enriquecimento da região, já tinha conhecimento, já tinha todo o arcabouço necessário para a expansão. Isso possibilitou que os reis fossem os financiadores das expedições que atravessaram o Atlântico e descobriram a América. A região de Al-Andalus foi determinante para a descoberta do Novo Mundo. Ao contrário de outras regiões da Europa, como Inglaterra, como França, que estavam numa era considerada uma época escura do seu desenvolvimento tecnológico, aqui não. Aqui florescia muita diversidade de ideias e, com isso, o enriquecimento e o apogeu da região da Península Ibérica. E o que tudo isso tem a ver com o marketing? O que isso tem a ver com o seu negócio, com a sua estratégia de marketing? Bem, primeiro,
legado tecnológico. Se você não tem um diferencial tecnológico no seu negócio, você não vai conseguir ter a sua época de ouro, a sua era de ouro, e não vai conseguir explorar novos continentes, novos ambientes. Sem um legado tecnológico, sem desenvolver tecnologia, sem desenvolver um diferencial para o seu produto, para o seu serviço, você vai estar concorrendo, fazendo mais do mesmo e, consequentemente, não vai ter um diferencial que vai te levar a um crescimento, a um desenvolvimento e a ambientes maiores, ambientes mais ousados. Tá? Então, o legado tecnológico de Alma da Luz nos deixa como estratégia para o desenvolvimento de longo prazo. Lembre-se, foram 700 anos de domínio, 700 anos de muito desenvolvimento, que possibilitou que o mundo fosse transformado. Se essa tecnologia, se a tecnologia de matemática, de astrologia, que possibilitou as navegações via as estrelas, se a tecnologia de trabalho com madeira, que possibilitou a construção das caravelas, se a tecnologia de irrigação, que fez com que uma região menor tivesse a capacidade de produzir mais, de produzir com mais qualidade. Se essas tecnologias não tivessem sido trazidas, introduzidas e melhoradas e avançadas durante todos esses 700 anos, perceba, não foi pouco tempo, né? Tecnologia não é um piscar de olhos, é teste, é construção, é processo, é melhoria contínua do seu marketing, do seu negócio. Então, a estratégia de implantação de tecnologia e de melhoria contínua dessa tecnologia dos Alma-da-Luzes nos deixa uma mensagem importantíssima para o nosso marketing. A gente precisa ter um diferencial tecnológico, um diferencial para o nosso produto, para o nosso serviço, para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga prosperar, para que a gente consiga chegar em novos mundos, em novos continentes. Um outro diferencial muito importante foi de entender e convencer a região. Os árabes, eles não chegaram dominando simplesmente com a força, eles chegaram desenvolvendo, com um legado de desenvolvimento. Para desenvolver algo numa determinada região, você precisa entender aquela região. Você precisa saber, para desenvolver um legado de agronomia, você precisa saber o que é que se planta, o que é que se cultiva naquela região. Você tem que entender um pouco mais daquela região, você tem que se aprofundar nesses povos, você tem que se aprofundar nessas necessidades. Então, qual é a mensagem que isso nos passa? O que é que isso nos ensina de estratégia para o nosso marketing? A gente precisa entender das pessoas com quem a gente está se comunicando. A gente precisa entender quais são as necessidades, quais são as dificuldades que essas pessoas têm e que o nosso produto, que a nossa tecnologia pode resolver, pode melhorar a vida delas. E aí sim conseguir dominar essa região por tantos anos. Então a estratégia dos Alma-da-Luzes, que trouxe todo esse legado de desenvolvimento, foi uma estratégia de tecnologia somada ao entendimento dos povos e da necessidade desses povos, da necessidade dessa região, fazendo com que houvesse uma prosperidade mútua, não só dos árabes que aqui chegaram, mas daqueles que aqui já estavam. Então, espero que você tenha gostado dessas estratégias, espero que isso te dê vários insights, várias dicas para você implantar no seu negócio. E eu te espero no próximo episódio de Estratégias que Mudaram a História.